todos. Vamos iniciar então a nossa aula sobre modelagem e otimização, utilizando o método gráfico para resolução de problemas de maximização em programação linear. Imediatamente vou compartilhar uma tela com vocês para que possamos dar início à nossa atividade. Então vamos lá. Problemas de maximização estão diretamente relacionados ao objetivo de maximizar ou obter o máximo ganho possível na função objetivo. Como nós vimos, um problema de programação linear, ele está condicionado a algumas características. Quais são elas? A existência de uma função objetivo, que é aquela que se pretende maximizar, neste caso em específico, também poderia ser de minimização, bem como um conjunto de restrições, que são aquelas variáveis que limitam o desempenho da função objetivo. Então, vamos lá. O que é a interpretação gráfica de um problema de programação linear? Então, a partir da modelagem matemática de um problema de programação linear, pode-se encontrar uma solução através da interpretação gráfica. Ou seja, nós vamos traçar as retas, estamos falando de programação linear, então sempre a função descreverá uma reta, nós vamos trabalhar em cima do objetivo principal, que é encontrar qual é o ponto em que se tem o máximo da função objetivo dentro de um cenário delimitado pelo conjunto de restrições. Então, encontrar a solução através da interpretação gráfica da função objetivo e das restrições operacionais, desde que o problema possua, no máximo, duas variáveis de decisão. Então, vejam, o que seria duas variáveis de decisão? X e Y, resumidamente, seria isso. Nós temos que variar o nosso problema em função de duas variáveis, ou seja, dois produtos, dois preços de venda. Por que não 3 ou 4? Por que essa restrição em função do número de variáveis? Porque nós estamos trabalhando num gráfico que é um plano. E no plano, nós conseguimos traçar uma coordenada x e uma y. Se colocarmos uma coordenada z, por exemplo, que seria uma terceira variável, nós teremos um gráfico tridimensional. E aí, a nossa possibilidade de análise a partir da resolução gráfica fica bastante limitada, se não impossível. Teríamos que utilizar para essa situação softwares para fazer essa descrição do problema, tá? Então, a interpretação gráfica, esse tipo de solução não tem aplicação prática, pois o problema do mundo real tem sempre muito mais variáveis. Ou seja, essa resolução gráfica, ela vai nos dar clareza sobre o que significa cada uma das condições e situações que estão postas no problema, mas não necessariamente ela se aplica diretamente ao mundo real, porque uma empresa normalmente não trabalha com apenas dois produtos, uma empresa não trabalha apenas com duas restrições, duas variáveis. Então, na prática, sempre nós teremos muito mais variáveis em problemas reais. No entanto, a solução gráfica nos ajuda a entender os princípios básicos do método analítico, chamado de método simplex, usado para resolver os modelos de programação linear. O que é o método simplex? É um próximo conteúdo que veremos mais à frente no nosso curso. O método simplex nada mais é do que um algoritmo que permite que você encontre a solução numérica para os problemas de programação linear. Existem softwares que fazem isso, utilizando o algoritmo simplex, e desenvolvem isso. Um deles é o solver do Excel, por exemplo. Então, a interpretação gráfica. Por que somente até duas variáveis? Já falamos, no espaço de duas dimensões, uma igualdade representa uma reta. É importante perceber que cada desigualdade representa um semi-espaço. Ou seja, nós temos a perspectiva de traçar esses semi-espaços dentro de um plano. E isso nos permite identificar como se dará o comportamento dessa função.
Algumas definições importantes. Região viável. Região viável ou região factível, que também vocês vão encontrar muito na literatura a expressão região factível, é um conjunto de soluções que satisfazem as restrições do problema. Então, em função das restrições, nós não temos apenas uma solução possível, viável. Mas no caso de um problema de maximização, de todas essas soluções possíveis ou viáveis ou factíveis, nós teremos aquela que é a máxima, a ótima. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar a solução ótima, mas existem outras condições possíveis que estão restritas ou adscritas dentro dessa região viável ou factível. A solução viável é uma solução que pertence à solução viável, a essa região viável, né? Então, a solução viável está contida nesta região viável. Os vértices. Vértices são os pontos de interseção das restrições do problema. Vocês já vão entender isso mais claramente, mas nós vamos traçar várias retas dentro desse plano cartesiano, dessa solução gráfica, e esses, onde eu tenho o encontro de duas retas ou mais, eu tenho um vértice. Os vértices da região viável são os pontos de interseção das restrições do problema que fazem parte da região viável. Seguimos aqui. O método gráfico. O objetivo é obter a solução de problemas de programação linear através de modelos gráficos que obedecem às restrições impostas pelo sistema. Ou seja, nós vamos traçar graficamente as retas que compõem as restrições do modelo, vamos traçar a função objetivo e vamos identificar qual, dentro da região factível ou viável que nós vamos identificar graficamente, é a melhor solução para o problema, aquela que apresenta o ponto ótimo. A restrição. O que é uma restrição? Um problema de pesquisa linear somente pode ser resolvido graficamente desde que o modelo em estudo apresente somente duas variáveis de decisão, x e y. Seguimos aqui. O que é uma solução? É qualquer especificação de valores dentro do domínio da função objetivo. Ou seja, qualquer especificação de valores que esteja contida na região factível e que faça parte da reta, seja um ponto da reta obtida pela função objetivo. A solução viável é uma solução em que todas as restrições são satisfeitas. E como já disse, existem várias soluções que atendem às restrições, que satisfazem as restrições, mas somente uma delas é a ótima. Ou seja, é uma solução que tem o valor mais favorável da função objetivo. É aquela que apresenta, um exemplo, o maior lucro possível. Então vamos aqui. Representação gráfica da inequação. Então a gente tem um problema aqui que está dado. x1 mais 2x2 maior ou igual a 10. Então, para construir a reta da equação acima, dois pontos são necessários. Então, vamos identificar como nós poderíamos traçar essa reta. Simplesmente nós vamos substituir o sinal da inequação por um sinal de igual. E vamos atribuir valor zero ao x1 e valor zero ao x2. Então, se nós tivermos o x1 igual a zero, ficará 2x2 igual a 10. Obviamente, x2 será igual a 10 dividido por 2, 5. Se nós fizermos o x2 igual a zero, zeramos todo esse termo, 2 vezes 0 é 0, fica x1 igual a 10. x1 igual a 10, não tem nenhuma operação, seria 10 dividido por 1, 10. Então, testando a equação, 10 mais 2 vezes 5 tem que ser maior ou igual a 10. Então, 2 vezes 5 é 10. 10 mais 10, 20. 20 é maior ou igual a 10. Então, a nossa inequação é verdadeira, a condição foi satisfeita. Então, vejam bem, x1 mais 2x2 maior ou igual a 10. Tudo que está acima da reta corresponde à região de soluções possíveis. Por quê? Nós estamos dizendo que os pontos que nos interessam para satisfazer essa inequação são aqueles x1 mais 2x2, nós poderíamos chamar de x1 igual a o x e x2 igual a y, por exemplo. Aqui se usou 2x, tá?
x1 e x2. Tudo que está, tudo que é maior ou igual a 10. Então, o que está abaixo dessa reta, lembre-se, x2 é 5, está aqui, x1 é 10, está aqui. Tudo que está abaixo é menor ou igual a 10. Tudo que está acima é maior ou igual a 10. Então, a região de soluções possíveis, atendendo à inequação, é o que está acima dessa reta, o que é maior ou igual a 10. Vamos adiante. Então, agora vamos resolver um sistema completo para entendermos como funciona o método gráfico. Então, resolva o sistema abaixo através do método gráfico. 3x1 mais 3x2 igual a z, que é o máximo lucro. Sujeito a 2x1 mais 4x2 tem que ser menor ou igual a 12, e 6x1 mais 4x2 tem que ser menor ou igual a 24. Poderíamos dizer o seguinte, existe um produto aqui, sapatos e tênis, por exemplo. Sapato é x1, tênis é x2. O lucro obtido pela venda de cada par de tênis é 3. O lucro obtido com a venda de cada par de sapato é 3. Então, esse 3 seria o lucro. x1 e x2, a quantidade de calçados de cada tipo que nós estaríamos produzindo. Aqui nós teríamos a quantidade de tênis ou de sapato, e aqui a quantidade de sapatos, por exemplo. Esse 2 poderia ser uma restrição de quantidade de tecido. Então, se utiliza duas unidades de tecido para fazer o x1 e 4 unidades de tecido para fazer o x2. E 6 poderia ser quantidade de couro. 6 unidades de couro para fazer x1 e 4 unidades de couro para fazer x2. E um estoque disponível de 12 unidades de tecido e 24 unidades de couro. O que isso significa? É uma restrição. Eu não posso fabricar mais tênis e calçados do que a quantidade de tecido e couro disponível. Obviamente, eu não consigo fazer menos 15 calçados. Seria o caso de eu pegar o estoque de calçados disponível, de tênis, por exemplo, desmanchá-los e utilizar o tecido e o couro para fazer sapatos. Então, essa condição de não negatividade, ela precisa existir sempre no nosso modelo, porque na vida real, na condição real de produção, eu não consigo produzir quantidades negativas. Então, sempre x1 e x2 devem ser maior ou igual a zero. Eu posso não fabricar nenhum par de tênis, mas eu não posso fabricar menos 10 pares de tênis. Seguimos aqui. Então, vamos traçar as retas das restrições. Lembre-se, para traçar a reta é muito simples, basta eu substituir o sinal da inequação, menor ou igual por igual, e atribuir o valor zero para x1 e x2. Então, se eu atribuo o valor zero para x2, eu tenho que x1, zerei esse termo, x1 é igual a 12 dividido por 2, 6. Se eu zero o x1, zerei esse termo, fico somente com 4x2. Então, x2 será igual a 12 dividido por 4, 3. Então, vejam aqui, x2 igual a 3, x1 igual a 6. E essa reta representa a primeira inequação. A segunda restrição ou inequação é dada por 6x1 mais 4x2 igual a 24. Então, x2 sendo igual a zero, eu tenho 24 dividido por 6. 6 vezes 4, 24. Então, x1 igual a 4. Para x1 igual a zero, zerei esse termo, eu fiquei com 4x2 igual a 24. 24 dividido por 4, 6. Então, x2 igual a 6, x1 igual a 4. Tracei a outra restrição. Então, eu já tenho representado aqui no meu gráfico as duas restrições que impedem o crescimento da minha função. Eu não posso fabricar mais tênis e sapatos do que esta quantidade aqui, em função da restrição de quantidade de tecido, e mais do que nessa aqui, em função da restrição de ouro. Então vamos ver como isso fica. A região factível, ou a região da solução, é dada por 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 12, que é uma das restrições, e 6x1 mais 4x2 menor ou igual a 24.
Essa região do gráfico aqui é menor ou igual a essa restrição, mas não é menor ou igual a essa restrição. Então, a região da solução é aquela que satisfaz as duas restrições. O que está abaixo desta linha está abaixo dessa linha é menor do que isso? É menor do que isso. O que está abaixo desta linha aqui, nessa região, é menor do que isso? Não. Então, por isso, esta é a região factível, a região de soluções viáveis. Como nós vamos descobrir agora qual o valor ótimo para essa função? Qualquer ponto dentro dessa região atende às restrições, mas não me interessa qualquer ponto, me interessa saber qual é o ponto da solução ótima. Então, para isso, eu vou atribuir, vou traçar uma reta da função objetivo. Como farei isso? Eu vou atribuir um valor para o lucro, para o z, arbitrário. Atribuir 3. E aí eu vou traçar esse ponto. Então, se eu zerar o x1, eu tenho 3 dividido por 3, 1. Se eu zerar o x2, eu tenho 3 dividido por 3, também é 1. Tracei a reta aqui. 1, 1. Vou fazer um segundo chute, uma segunda aproximação. 6. Então, 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 3, 2. Está aqui o ponto, 2 e 2. O que é importante a gente saber? Qualquer reta gerada pela função objetivo serão paralelas entre si. Todas as retas serão paralelas entre si. Isso nos dá um comportamento que se repete de incremento em incremento. Com base nisso, nós podemos identificar que essa reta ela vai passar primeiro neste ponto, depois ela vai passar por um desses dois pontos aqui. O último ponto que esta reta tocar ao sair da área de região de soluções ótimas ou factíveis será o ponto ótimo. O que nós temos que descobrir é qual destes pontos, esse vértice, este vértice, este vértice ou este vértice, será o último a ser tocado pela linha traçada pela função objetivo. Então, se nós observarmos como isso aqui está de 2, é a mesma proporção aqui e aqui, a olho nós podemos enxergar que primeiro ele vai passar, quando ele estiver passando no 4, ele vai estar tocando o 4 aqui. Então, no 4 aqui, 4 aqui. Para passar nesse ponto, então, terá que ser maior do que 4. Obviamente, esse aqui é o ponto ótimo. Então, a solução ótima é dada por esse ponto. Como vamos descobrir que ponto é esse? Qual é o valor desse ponto? Qual é o valor de x1 e qual é o valor de x2 neste ponto? Então, para encontrar os valores de x1 e x2, nós vamos usar da seguinte estratégia. 2x1 mais 4x2 igual a 12. 6x1 mais 4x2 igual a 24. São os valores que nós utilizamos, que são dados pelo problema, são as restrições. Para simplificação, aqui se dividiu por 2, né? Porque todos os valores são múltiplos de 2. Então, reduziu aqui x1 mais 2x2 igual a 6, 3x1 mais 2x2 igual a 12. Se eu isolar o x1, x1 igual a 6 menos 2x2. Então, peguei nessa equação aqui, 6 menos 2x2 igual a x1. Eu montei um sistema de equações. Vou pegar o valor do x1 e vou substituir na segunda equação. 3 vezes 6 menos 2x2 mais 2x2, que é da função, igual a 12. E agora eu tenho uma equação totalmente organizada em função de x2. 18 menos 6x2 mais 2x2 igual a 12. Fazendo essa operação, menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4x2 vai ser igual a menos 18 mais 12, menos 6.
Então, x2 vai ser menos 6 dividido por menos 4. x2 igual a 1,5. Então, x2 está dado aqui, 1,5. Parece lógico, parece real no gráfico, 1,5. Agora, a base eu substituir o valor de x2 na outra equação, vou descobrir o x1. 6 menos 2 vezes 1,5, que é 3. Então, x1 vai ser igual a 6 menos 3. 6 menos 3, 3. Então, 1, 2, 3. Parece também razoável que aqui seja o 3. Então, nós temos a solução, descobrimos os valores de x1 e x2. x1 vale 3, x2 vale 1,5. Agora basta eu utilizar estes valores na função objetivo. Então, o máximo lucro vai ser 3 vezes x1 mais 3x2. Isso é uma função que o problema já deu. Então, 3 vezes 3 mais 3 vezes 1,5, 13,5. Então, nós temos aqui que a função objetivo, o máximo lucro possível em função das restrições, das quantidades disponíveis de tecido e couro que nós identificamos, o máximo lucro possível, dado que o sapato ele rende R$ 3 de lucro e o sapato também 3, então é 13,5. Então, com isso, nós concluímos as explicações sobre o uso do método gráfico para trabalhar nosso problema de programação linear de maximização. Então, forte abraço a todos e qualquer dúvida utilizem a sala de interação do aula para que possamos esclarecer essas dúvidas. Tem bastante material disponível na internet também que pode ser utilizado. Um abraço a todos.